Bem, boa noite a todos. 4 de abril, 19 horas, é a nossa quarta live. Toda quinta-feira, às 19 horas, entraremos no ar, respondendo algumas perguntas de vocês e também dizendo o que aconteceu de forma bastante reduzida durante a semana. À minha esquerda aqui é Elisângela Castelo Branco, intérprete de Libras. Aqui à minha direita aqui, o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Umas coisas interessantes para falar. E na ponta direita aqui, o nosso general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Bem, para aquecer os motores aí. De manhã hoje, por toda a manhã, recebi visita de líderes partidários, de deputados, senadores. Recebi aqui senadores Haroldo Oliveira, Rio de Janeiro, Otto Alencar da Bahia, Ciro Nogueira, Piauí, deputados André de Paula, Pernambuco, Diego Andrade, Minas Gerais, Vinícius Carvalho, São Paulo, Márcio Marinho, Bahia, mais Gilberto Kassab, Geraldo Alckmin, Ronaldo Caiado, ACM Neto. O que nós tratamos aqui? Questões partidárias, governabilidade e a nova Previdência. Ao contrário do que parte da mídia disse ontem, em nenhum momento nós tratamos aqui de cargos. Eles têm o perfeito entendimento de que querem colaborar não com o governo, mas com o Brasil. E nós temos um momento, né, que vai acontecer esse ano, da votação da reforma da Previdência. O que interessa é para os nossos filhos e netos. É importantíssimo, porque nós temos que garantir, via essa reforma da Previdência, que os aposentados do futuro vão receber suas pensões e seus proventos, suas aposentadorias. Né? E bem como os já aposentados também vão continuar recebendo. Então, a importância da reforma da Previdência passa por aí. Eu quero agradecer penhoradamente a essas lideranças político-partidárias por esse momento. Tivemos hoje pela manhã, conversando quase que individualmente com todos eles, tratando desse assunto. Nada foi tratado sobre cargos, nem por parte deles, nem para a nossa parte. O Brasil está acima dos nossos interesses. Então, quem ontem falou que haveria questões envolvendo cargos, caiu do cavalo. E mais ainda, o jornal Valor Econômico, né? Manchete do Valor Econômico hoje, diz, segundo o interlocutor, é sempre assim, tá, Sérgio? Segundo o interlocutor, eu estaria gravando as conversas no dia de hoje. Pelo amor de Deus, não existe. Jamais darei qualquer oportunidade que seja quebrada a confiança entre nós. Eu acredito no parlamento brasileiro. Eu acredito que o parlamento brasileiro vai fazer a sua parte, não só na questão aí da reforma da Previdência, bem como as demais propostas que estão dentro da Câmara. Então, uma das viagens nossas, inclusive, dentro dos Estados Unidos, nós tratamos sobre a questão do visto, né? A não reciprocidade sobre visto. Foi tratado, assinei esse decreto, já havia sido conversado antes com as autoridades desses países, e Moro, nos primeiros 15 dias, né, nesses 4 países que nós não mais passamos a exigir a reciprocidade, porque interessa ao nosso turismo, tá? Interessa para as pessoas virem fazer negócio no Brasil, aumentou em 30% a procura por passagem aérea no Brasil. Então, foi muito bem-vindo esse acordo. Significativo. Né? Acho que a política inteligente que aumenta o turismo aqui aquece a economia. Né? Uma forma de ajudar aqui a economia a acelerar mais ainda. A questão dos hotéis, aumenta a taxa de ocupação de hotéis, sempre aumenta mais o emprego. É um maior consumo que esses turistas têm aí em alimentação, em diversão, seja lá o que for. Então essa proposta foi muito bem-vinda. O Trump, que eu tive com ele falou que no futuro pretende aí fazer algo parecido, valendo daqui para lá. Com critérios, com regras, obviamente. Então o valor econômico não valeu a fake news de vocês, certo? Para aproveitar aqui o nosso ministro Sérgio Moro aqui do meu lado, Moro, fala alguma coisa da Operação Luz da Infância. Então, senhor presidente, essa operação ela foi coordenada pela Secretaria de Operações Integradas, foi uma secretaria que nós criamos lá no Ministério no começo de janeiro, porque o que funciona na prática contra a criminalidade? Né? Criminalidade organizada, violenta, ou mesmo a corrupção. É integrar
as atividades da polícia para agirem juntos em inteligência e operações contra essa criminalidade mais complexa. Então, essa operação, na verdade, é uma operação dirigida a pessoas que produzem e distribuem material de pornografia infantil, uma atividade terrível, né? Essa investigação foi parte realizada dentro da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Esse material foi compartilhado com as polícias de vários estados e aí se resolveu desencadear a operação em conjunto. 266 mandados de busca e apreensão, mais de uma centena de prisões em flagrante de pessoas que estavam lidando com esse material de pornografia infantil. Por que isso é importante? Fazer coordenado, porque isso manda um recado forte. Esse tipo de crime não vai ser tolerado. Esse tipo de crime não pode compensar. E as pessoas que muitas vezes procuram fazer isso, servindo-se lá do anonimato da internet, tem que saber que a internet não é um porto seguro. Que a polícia vai atrás, com apoio do Ministério, e essas pessoas vão ser responsabilizadas pelos seus atos. Afinal de contas, né, nada mais relevante do que proteger essas pessoas que são as mais vulneráveis, as nossas crianças e os adolescentes. E às vezes, Moura, a gente pensa que uma filha nossa, tem uma filha de 8 anos, está livre disso. Né? A criança na escola, às vezes a pessoa bota um telefone para filmar, faz imagem dessa criança e bota para rodar por aí. Então, é interesse de todos nós combater esse tipo de crime. E parece que a palavra pedofilia não está podendo usar mais porque você pode sofrer algum tipo de problema aí. Então o que acontece? Eu vou deixar bem claro aqui. Eu vinha falando desde 5, 6 anos atrás que tinha uma pessoa que ocupava aqui o Ministério da Direitos Humanos. Uma pessoa, vou dizer o nome dessa pessoa para evitar problema aí. E tinha um site que estava hospedado na página desse ministro ou ministra, que chamava esse site Humaniza Redes. Então, o que era bem claro naquele site dele? Se você encontrasse, né, andando por aí, um marmanjo abusando de uma criança de 3, 4, 5 anos, você deveria chamar a polícia, sim, mas a polícia devia levar esse marmanjo para um hospital. E lá ele ser submetido a um laudo psiquiátrico. E caso ele estivesse sofrendo, então, de transtorno, você deveria interná-lo e não aprisioná-lo. Então, parece que isso começou lá atrás, mas dá resultado agora. Você já tem que tomar cuidado para falar a palavra pedofilia, porque essa palavra passou a ser politicamente incorreta. Bem, peço a Deus que nunca aconteça um filho meu, filha minha, filho de vocês. Certo? Mas devemos tomar preocupado no tocante a isso daí. Se me permite, presidente, até aproveitar também, os pais têm que supervisionar a atividade das crianças na internet. A rede, às vezes, pode ser um local perigoso, então tem que tomar muito cuidado. E as próprias crianças e adolescentes, quando falarem com alguém que não conhecem dela, não façam isso. Porque muitas vezes é alguém fingindo ser algo que não é. A gente já viu até questão de adultos, né, criminosos que produzem e distribuem esse material de pedofilia se passando por crianças e adolescentes para, vamos dizer assim, realmente cometer maldades, né? Eu acho que de fato essas pessoas têm um transtorno, mas a prisão, é claro, tem que ter prisão para esses casos de produção de material de pornografia infantil. Tá? Semana que vem estaremos aqui entrando no 100º dia do nosso governo. Hoje nós temos, cada ministro, né, tem sua meta a ser atingida. Pelo que eu vi até agora, ministro Heleno, ministro Moro, né, 95% da meta vai ser atingida. Os 5% restante, parcialmente atingida, estamos lutando para ver se a gente cumpre 100% da meta. Adiantar um item aqui que é de conhecimento de todos vocês. O 13º, o Bolsa Família. Tá? Lá atrás, o PT negou no Senado um projeto que tratava desse assunto. Então nós resolvemos aqui, pelo Executivo, tratarmos desse assunto e o 13º Bolsa Família será anunciado a semana que vem, para atingir diretamente, né, os mais necessitados. De onde virá o recurso? Do combate à fraude, que existe e muita fraude. Então continua esse trabalho, um trabalho cansativo, porque tem que pegar um a um, fazer cruzamentos, etc. Mas está dando resultado aqui. E o 13º está garantido, então, para o pessoal do Bolsa Família no final do ano.
Estive hoje com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Tá? Ela tem um encontro com a comunidade árabe na semana que vem, onde os negócios, né, com a comunidade árabe serão potencializados por parte do Brasil. Nós queremos ampliar o negócio com o mundo todo, assim com os Estados Unidos, tivemos no Chile, Israel, tá? Com a comunidade árabe também a mesma coisa. Tem viagem marcada esse ano para a China, se Deus quiser estaremos na China no corrente ano, e nós queremos fazer do Brasil, eu coloquei nós todos, né, porque o governo somos todos nós, queremos botar o Brasil no local de destaque que ele merece. E uma coisa importante, eu conversei com a ministra da Agricultura, vale a pena você anotar e dar uma olhada na Constituição. Emenda Constitucional número 81, na verdade, ela relativiza a propriedade privada. Você que está no campo, você que está na cidade, você pensa que essa fazenda, esse sítio, esse apartamento, essa casa é 100% tua. Cuidado que essa emenda constitucional relativiza a propriedade privada. E devemos ou alterá-la, mandar uma proposta de emenda constitucional para alterá-la, ou, já que ela carece de regulamentação em lei complementar, nós aqui apresentamos a lei complementar que não permita que você não tenha garantia que essa propriedade privada é tua de verdade. Então, é a preocupação da ministra Tereza Cristina, vamos tratar desse assunto também. Vamos falar um pouquinho aqui, João Heleno, já que o senhor esteve comigo aí. O João Heleno, onde eu vou, ele está atrás, né? Não me larga. Eu estou achando até que ele está meio X9 atrás de mim aí. Pode ser. Nós tivemos em Israel agora, fomos muito bem recebidos pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nos tratou como irmãos, um tratamento excepcional, onde muita coisa nós fizemos lá, acordos, tratados, né? Fizemos até muito protocolo de intenção em várias áreas, né? Como, por exemplo, na área de segurança, defesa, comércio, tecnologia, inovação. Então foi uma viagem muito proveitosa e o povo israelense, o governo israelense, lá não é o governo, né? Lá a iniciativa privada fala mais alto, o livre comércio fala mais alto, né? O Estado influencia pouco no destino daquela nação, né? O Estado está preocupado com as coisas mais importantes, como a defesa, né? Nas demais coisas, comércio, etc., inovação, com a iniciativa privada. E as portas foram abertas para que o Brasil, através de acordos, né, parcerias, consiga realmente se aproximar um pouco mais do país, do primeiro mundo. Mas o grande acordo, o grande contato nosso vai ser na questão de ciência, tecnologia e inovação. O que nós acertamos lá também, pretendemos botar no papel e botar em prática o mais breve possível. Assim como foi feito lá atrás, onde a garotada ia para outros países aqui no Brasil aprender agricultura, hoje nós somos um exemplo, tá? Nós queremos fazer a mesma coisa com a agricultura no deserto, a irrigação por gotejamento, a aquicultura, a criação de peixe. Como é que pode um país onde não tem água, chove pouco, né? A precipitação pluviométrica lá é menor do que o semiárido nordestino nosso, e como é que eles podem, inclusive, exportar alimentos para outros países, criar peixe de forma comercial e até exportar para outros países. E nós aqui, com essa abundância de água, temos esses problemas, né? Vale a pena lembrar que tivemos presente nessa viagem com o Jorge Seife, não sei se é neto ou filho, né? É o garoto aí que estava secretário da pesca, que visitou em loco com mais um grupo de empresários, tudo Israel. Então nós queremos mandar nossa garotada, os universitários, para ficar aí 15, 2, 3 semanas lá fora, para que essa tecnologia venha para cá e ele possa bem aplicá-la aqui no Brasil. Uma coisa não. É que a viagem a Israel realmente atingiu todos os objetivos que foram definidos antes para que nós fizéssemos, investíssemos nessa viagem. E está dentro da orientação do presidente, em termos de política externa, nós procurarmos aqueles países que podem trazer benefício para o Brasil, sem entrar em muita cogitação sobre as características do país, políticas, ideológicas. Isso não é levado em conta em política externa.
Lógico que nós temos restrições, algumas aberrações que existem no mundo, mas normalmente nós vamos continuar a manter as nossas relações comerciais, principalmente, por exemplo, com a comunidade árabe. A comunidade árabe é numerosíssima no Brasil. É aqui aonde talvez a comunidade árabe e os judeus vivam num ambiente absolutamente irrestrito de amizade, consideração, convivência, e isso é muito importante. Nós temos uma balança comercial com a comunidade árabe que nos interessa muito manter. Eles são nossos parceiros economicamente e isso não vai ser afetado por essa visita. Muita gente colocou isso com maldade, que essa visita a Israel significava um afastamento da comunidade árabe. Negativo. Isso aí não vai acontecer. Nós vamos continuar a cultivar essa imensa colônia árabe que existe no Brasil, mantendo esse relacionamento com a comunidade árabe. E acho que o presidente deixou bem claro a qualidade dessa parceria com Israel. Israel é muito avançado em áreas onde nós temos muito que aprender e vamos usufruir desses ensinamentos. Vamos trazer os israelenses e cumprir uma promessa que nós sabemos que vai registrar a mudança do Brasil. É investir no Nordeste em coisas de caráter permanente. Não é colocar uma cisterna, é fazer com que o Nordeste tenha água permanentemente, que não haja mais aquelas fotos de miséria na época da seca. Isso tem que acabar. Nós estamos no século XXI. Nós não podemos nos subordinar às intempéries e achar que isso aí está muito normal. Não. Tanto que Israel é um deserto e exporta alimento. É um país onde o desemprego hoje é zero. Então eles têm muita coisa para nos ensinar. Essa área de piscicultura, por exemplo, é sensacional o que eles fazem. Então nós temos que usufruir disso aqui dentro do Brasil. É impossível nós continuarmos a conviver com gente passando fome num país rico como o nosso, em recursos alimentícios, em recursos naturais. Nós não podemos aceitar que isso é um determinismo histórico. Isso é uma bobagem. Quando fala em piscicultura, né, aqui no Brasil, uma lâmina d'água de 1 hectare, de 100 por 100, produz de 10 a 15 toneladas por ano de tilápia. Lá não são tanques desse tamanho, são tanques menores, mas na mesma área produz 10 vezes mais do que aqui no Brasil. Então isso é muito bem-vindo por lá de cá, e pode ter certeza, como o General disse aqui, representado Sérgio Moro, falar em passar fome no Brasil, essa quantidade de água que temos aqui com terras agricultáveis, o que está faltando é o governo, né, dar uma auxiliar, num primeiro momento, quem queira realmente produzir alguma coisa no Brasil. Eu tenho certeza que dessa forma nós conseguiremos sim dar um salto muito grande aqui na agricultura familiar em especial e também na agricultura. Antes do Moro vai falar sobre o projeto anticrime, eu queria fazer a propaganda para o Moro aqui. Olá, Moro, o que é essa aqui? Fala para a gente aí. Bem, eu acabei lançando um Twitter, pessoal, seguindo o exemplo aqui do senhor presidente. Se der errado, a culpa é dele, já vamos colocar. Mas, enfim, é uma forma de comunicar de uma maneira moderna nas redes sociais. A ideia aqui é principalmente transmitir projetos e ideias do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. É mais uma forma de divulgar políticas públicas do que propriamente questões pessoais. Eventualmente, a gente coloca ali alguma coisa mais pessoal também. @Sierra Foxtrot _Moro. Moro, projeto anticrime, como é que está ele na Câmara dos Deputados? Na esteira do que o senhor presidente falou, nós temos conversado muito com os parlamentares, temos recebido muitos parlamentares, tem ido ao Congresso, falado com deputados, tem falado com senadores. O que eu sinto, senhor presidente, em particular, é uma grande receptividade. Os projetos estão andando, existe um projeto na Câmara, foi constituído lá pelo Rodrigo Maia, um comitê de estudo para unificar o projeto com o projeto anterior do ministro Alexandre, que também é um projeto bom. Existe já um cronograma de trabalho e uma expectativa de que isso possa ser votado em breve, então logo esse grupo encerre seus trabalhos. E um grupo de senadores, muito interessado aí no projeto, pediu a autorização para apresentar uma espécie de um projeto espelho, o mesmo projeto, só que no Senado, para que eles adiantem já o debate e a discussão no âmbito do Senado. O que foi colocado para eles, olha, tudo bem, né, é bom combinar com a Câmara para não gerar qualquer espécie de, vamos dizer assim, estremecimento.
concordaram na Câmara, o presidente Rodrigo Maia concordou muito gentilmente, isso foi colocado já no Senado. Semana que vem nós temos reuniões aí com os relatores desses dois projetos. Na Câmara, o deputado Capitão Augusto, no Senado, com o senador Marcos Duval. E, como eu disse, assim, o que eu sinto só dos parlamentares é receptividade. Eu acredito aí com a liderança do senhor e dos parlamentares nós vamos conseguir deliberar sobre esse projeto, eventualmente aprimorá-lo e aprová-lo em um tempo breve. Quem decide a pauta na Câmara e no Senado são, respectivamente, o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre. E por parte deles não há qualquer objeção para a tramitação desse projeto. Então, se Deus quiser, brevemente teremos aí uma legislação, né, que endureça a pena por parte daqueles que cometem crimes mais graves e dificulte a progressão, a saída mais cedo depois de começar a cumprir a pena, entendeu? O projeto ele foca basicamente crime organizado, crime violento e corrupção. Ele endurece o tratamento penal para esses crimes, mas além disso ele traz meios de investigação mais eficazes, né, para esses tipos de crime. E também o que ele faz? Ele tenta destravar a legislação processual. Não adianta nada endurecer a pena se o processo não funciona. Então o processo tem que chegar a um fim em um tempo razoável. A ideia do projeto é exatamente atacar esses pontos de estrangulamento para fazer uma justiça mais rápida, mais eficaz e que melhore a qualidade de vida do povo, né? Proteger ele dessa criminalidade mais grave. Eu tenho duas notícias da minha parte para encerrar, mas a gente vai abrir a palavra para o Moro e para o Helena aqui do lado ainda. Está pronto em Campina Grande, Paraíba, a nossa Campina Grande, cujo prefeito é o Romero, do PSDB, está pronto o Centro de Testes de Tecnologia e Dessalinização. Ou seja, vai ser inaugurado por esses dias, eu espero ir até Campina Grande, já que fui convidado pelo prefeito Romero também a visitar a sua cidade. Ele está inaugurando lá em torno de 5 mil casas populares, e a gente vai aproveitar uma ida aí a Paraíba para não só colaborar, né, ou melhor, participar da inauguração das casas, bem como a inauguração desse centro de teste de tecnologia de dessalinização. O governo de Israel nos ofertou 20 máquinas para fazer água, tá? É parecido com ar-condicionado, mas o consumo de energia é extremamente baixo, né? Mais baixo até que uma geladeira. Mas essas 20 máquinas distribuídas pelo Brasil. O governo de Israel quer também manifestou interesse através de empresas, né, privadas lá, de ter uma fábrica aqui no Nordeste para que produza esse tipo de equipamento para tirar água do ar. Tá? Bem, a última notícia aqui da minha parte, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu hipotecou, né, total apoio para o Brasil para que nós possamos entrar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São 36 países. Donald Trump já se comprometeu a semana passada e agora Benjamin Netanyahu também. Então são dois países de peso que estão aí do nosso lado para que nós possamos então sair daquela situação de país em desenvolvimento para país desenvolvido. Isso é muito bom para nós. São apenas 36 países que compõem a OCDE. Nós pretendemos ser o 37º país. Helena, uma coisa, né? Eu só estou preocupado com esse negócio da piscicultura, que o nosso secretário de pesca é tão entusiasmado, tão competente, que a gente vai ter que comer tilápia no cardápio todos os dias. Churrasco de tilápia. Ô, Seife, Jorge Seife, churrasco de tilápia não dá não, pô. Daqui a pouco, eu vou tomar uma cervejinha, vai tomar uma tubaína também. Aí tubaína com tilápia, não vai dar certo. Se vê que a minha esposa aqui na frente, ela gostou da ideia. Outra coisa, quando estivermos lá em Itaipu, por ocasião da posse da nova diretoria, que foi o João Silvio Luna, assumiu a presidência da Itaipu Nacional, nós levantamos lá, junto ao governo ao presidente do Paraguai, o Marito, utilizar aquele mar de água doce para cultivo de peixe. E foi feito o contato na hora ali com o Jorge Seife do nosso lado e o responsável do lado de lá do Paraguai. Eu acho que essa semana que vem, eles vão se encontrar na região. O Seife vai lá para o Paraguai, ou vai lá para Foz do Iguaçu, os dois locais aí, para já dar um outro grande passo para que possamos criar em
cercadinhos, como chama aquele cercado ali? Tem criadores. Criadores, a questão da tilápia. Outro peixe também pode ser criado ali, né? É o pacu, por exemplo. Tá? Outro peixe de água doce muito conhecido aí, saboroso, alguém tem ideia? Aquele lá de... Não, pintado não, hein? Peredo lá, truta, né? Não, dourado então eu acho que não. Tá, mas são peixes aí que realmente mexem com o mercado. E o Save lá em Israel pediu para o Benjamin Netanyahu também uma colaboração no sentido de voltar a permitir a exportação de pescado por parte do Brasil. Então estamos indo bem também nessa área. Não vou falar de nome de posto, não. Não, aproveitando o Paraguai, então mencionar que foi feita uma nova fase da Operação Aliança entre o Brasil e o Paraguai com a erradicação de plantações de maconha. Grandes toneladas de maconha foram erradicadas ainda no pé. Esse tipo de operação é uma operação que nós queremos repetir e intensificar no decorrer desse ano. Isso tem um potencial muito forte para afastar aí as drogas da população brasileira, especialmente das nossas crianças e adolescentes. Aquela ideia, nós temos aqui que nos integrar às polícias aqui dentro do Brasil, nós temos também que cooperar e nos integrar com as polícias dos outros países. Aí até esses acordos, né, como o senhor mesmo mencionou, o acordo de segurança com Israel, os acordos que foram firmados lá com os norte-americanos na viagem anterior, e nós estamos intensificando, isso é muito importante, a cooperação com os nossos vizinhos. Como eu morei em Niuaque por 3 anos, né? Eu lembrei o nome do peixe. Tambaqui. Ok? Tambaqui é peixe. Tambaqui é peixe, eu acho que está na base de. Sai ali o tambaqui de 2, 3 quilos, né? Sai lá na produção, lá sai por 7, 8 reais o quilo. Né? Lógico, tem uma tecnologia, a questão de uma vacina. Não pergunte como é que é, mas tem uma vacina logo no começo ali que faz com que a produção seja bastante rendosa. Então, tambaqui, pacu, tilápia, entre outros peixes aí, brevemente o Brasil aí passará, no meu entender, a no mínimo dobrar o consumo de peixe. Ok? Mais uma coisa? E você, alguma coisa mais? Pessoal, muito obrigado. Até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Ok? Tamo junto, hein?